Muito bom dia, pessoal. Vamos dar sequência ao estudo da nossa disciplina de Direito Penal 3. A gente vai retomar aqui a partir do ponto que paramos no nosso último vídeo, né? O nosso último vídeo, recapitulando, ele foi totalmente dedicado ao uso de documentos falsos, né? Eu disse a vocês que era um crime bastante importante, ele é um crime muito importante, sobretudo porque ele tem um reflexo em todo o capítulo do falso documental, né? Eu disse a vocês que o legislador usou uma técnica bem diferente, né? Ele previu vários crimes de falsidade, nos artigos 297 a 302, e apenas um crime de uso, né? Então, não importa qual documento falso eu utilize, eu vou ser enquadrado no artigo 304, né? Porque ele é um tipo com múltiplos objetos. E aí a gente tem aquela peculiaridade da pena, né? Ele é um tipo de pena vinculada, né? O chamado tipo escravo, por quê? Porque a pena do crime do artigo 304 depende do objeto que eu utilizei, depende da pena da falsidade. Então, o legislador diz que a pena do uso seria a pena combinada à falsificação ou alteração. Então, acho que isso ficou bem claro já na aula passada, né? Nós vamos ter a oportunidade de dirimir essas dúvidas amanhã na nossa interação direta, né? E hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo falando de um tipo que é bastante curioso, que é o crime de supressão de documentos. Esse é um crime que requer uma certa atenção de vocês, pessoal. Eu preciso que vocês tenham muito cuidado com a supressão de documento, porque ele já de cara ele tem um objeto que é diverso dos objetos que a gente vinha cuidando aqui, né? Ele está previsto no artigo 305 do Código, né? Ele ainda está dentro do capítulo da falsidade documental, mas aí ele já, como a gente vai ver aqui, ele tem uma peculiaridade que o torna diferente dos demais tipos, né? Vamos ver como é o tipo do artigo 305. O legislador puniu a conduta de destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Pena reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Então, veja, a primeira coisa que chama a atenção da gente aqui quando analisa esse objeto, esse tipo, né? É o objeto material. Por quê? Porque o legislador diz destruir, suprimir ou ocultar documento público ou particular verdadeiro. Então, aqui pela primeira vez, a gente tem no capítulo da falsidade documental um crime cujo objeto material é um documento verdadeiro, né? Então, isso já chama a nossa atenção, deveria chamar a nossa atenção, né? O objeto do crime do artigo 305, supressão de documento, há de ser um documento verdadeiro, público ou particular, né? E aí repare que o legislador de novo usa essa tática, essa técnica, né, de ter um tipo com dois objetos e com diversidade de penas, né? A pena vai ser reclusão de 2 a 6 anos se o documento for público e reclusão de 1 a 5 anos se o documento for particular. Mas por hora vamos nos centrar nessa peculiaridade, que é um crime de falso tendo por objeto, o crime análogo ao de falso, tendo por objeto um documento verdadeiro. Por que é isso? É como se o legislador entendesse que a negação da verdade equivale a uma mentira, né? Vamos dar clareza a isso, né? O que é a supressão de documento? É a destruição de um documento verdadeiro. E vamos pensar, eu dou sempre esse exemplo, mas é um exemplo bastante didático, me parece, né? Eu tenho uma dívida com uma determinada pessoa e dou um cheque de 50 mil reais para essa pessoa. E aí, quando está na véspera do vencimento desse cheque, eu vou à casa da pessoa e peço, Joãozinho, por favor, me arranje aí o cheque para eu dar uma olhada, conferir o valor e a data de vencimento, para ver se está tudo direitinho. O Joãozinho, inadvertidamente, me entrega de volta o cheque e eu imediatamente o destruo, rasgo e jogo fora. Aí vamos raciocinar aqui diante desse exemplo. Qual é a verdade?
eu devo 50 mil reais ao Joãozinho e emiti um cheque em garantia dessa dívida, cujo vencimento seria no dia subsequente. Essa é a verdade. Existe a dívida, existe o cheque. Com a minha ação, eu destruo o objeto, que é o que? Um documento, equiparado a público verdadeiro, ok? E ao destruir esse cheque, qual passa a ser a verdade? Não existe dívida e não existe cheque. Essa passa a ser a verdade. Então, eu alterei a verdade, né? Eu alterei a verdade. É como se a dívida deixasse de existir, aquele fato desaparece do mundo jurídico. Eu atinjo o mesmo resultado que eu atingiria se tivesse falsificado um documento, né? Eu dou um outro, é, eu dou um outro exemplo. Vamos imaginar um testamento particular, né? Que eu designe um herdeiro qualquer, né? E o filho dessa pessoa está no leito de morte, com o testamento embaixo do travesseiro, e o filho constata, após o óbito, que existe o testamento e que o testamento designa um outro herdeiro que não ele, né? O que é que ele faz? Ele lança ao fogo esse testamento. Destruiu, portanto, um documento verdadeiro. Ok. Qual foi o resultado que ele obteve? Alteração da verdade. Por quê? Qual é a verdade? Tem testamento? Sim. Quem é o herdeiro? A pessoa designada no testamento em concorrência com o filho. Qual passa a ser a verdade após a destruição? Tem testamento? Não. Quem é o herdeiro? O filho. Então, digamos assim, a destruição daquele documento verdadeiro equivale à alteração da verdade. É o mesmo. Veja, nesse exemplo do testamento, isso fica bem claro. Por quê? Se o filho tivesse falsificado o testamento, colocado o nome dele no lugar do nome do beneficiário, ele atingiria o mesmo resultado que ele atingiu destruindo simplesmente o testamento. Ou seja, alteração da verdade, né? Então, o crime de supressão de documento, ele pressupõe a alteração da verdade. É como se eu atingisse a fé pública através da destruição do documento que comprova o fato. Agora, repare, esse documento ele precisa ser um documento único, ele precisa ser um documento que é a única ou a mais importante prova daquele fato que ele expressa. Vamos aqui para um segundo exemplo. Digamos que eu tenha uma carteira de habilitação, um documento público verdadeiro. Eu estou em uma discussão com um desafeto meu, inimigo, numa briga de trânsito, alguma coisa assim, e o meu desafeto, o meu inimigo, pega a minha carteira de motorista e rasga essa carteira de motorista e joga essa carteira fora, né? O que é que houve aí? Houve a destruição de um documento. Mas aí eu pergunto a vocês: temos supressão de documento? Não temos. Por quê? Porque não houve alteração da verdade. Professor, mas por que, que não houve alteração da verdade? Porque o que é que a, a carteira de habilitação expressa? Que eu sou Samuel e que eu sou habilitado a dirigir veículo automotor. Ele rasgou aquela carteira, tudo bem. Mudou alguma coisa na situação de fato? Não, porque eu vou lá no Detran, eu consulto o sistema, eu tiro uma segunda via, eu continuo sendo Samuel e continuo habilitado a dirigir o veículo automotor. Não mudou nada, né? Esse é um mero crime de dano. Por isso que eu preciso que vocês compreendam que para que haja supressão de documento, é imprescindível que haja alteração da verdade. Por quê, professor? Porque nós estamos diante de um crime contra a fé pública. Ele é um crime contra a fé pública. Ele não é um crime de dano, ele não é um crime contra. Ele é um crime contra a fé pública. Então, eu atingo a fé pública destruindo o documento verdadeiro, que comprova um fato, que comprova uma situação jurídica que eu teria dificuldade de comprovar de outra maneira. Essa é a importância desse,
da compreensão dessa consequência, né? Mas vamos voltar de novo ao tipo. O legislador diz destruir, os exemplos que eu tenho dado são quase todos voltados a essa ação de destruição. Suprimir seria o retirar, né? Ou simplesmente ocultar o documento, digamos que eu não destrua o testamento, mas eu o oculte, eu leve ao conhecimento público. E aí o legislador diz em benefício próprio ou em prejuízo alheio. E aí, aparentemente, ele está estabelecendo um novo requisito, um requisito adicional para o tipo, mas aí digo eu, ora, me parece evidente que essa ação ela só se justifica se praticada ou em benefício próprio ou em prejuízo de um terceiro. Ninguém vai destruir o documento verdadeiro com esse propósito, com outro propósito que não seja esse. Então são propósitos bastante amplos, né? E aí diz ainda o tipo, documento público ou particular verdadeiro. Reparem que aqui o documento há de ser verdadeiro, um pressuposto do tipo, não custa enfatizar isso. E aí ele diz, de que não podia dispor. O que ele está querendo dizer? Qual a importância dessa referência à indisponibilidade do documento? Olha, voltando para o nosso exemplo do cheque, né? Eu que sou o dono do cheque, a pessoa que recebeu o cheque, eu posso destruir o cheque? Posso, o cheque é meu, né? Digamos, no exemplo aqui, eu sou o devedor, entreguei o cheque para o Joãozinho. O Joãozinho dispõe do cheque, ele rasga, ele faz o que ele quiser com o cheque. Não posso ser eu, que sou o devedor, o emitente, ir lá no Joãozinho retirar o cheque e destruí-lo. Não posso fazer isso, né? No exemplo do testamento, olha, se o próprio emitente do testamento, na última hora, resolve destruir o documento, ele pode destruir o testamento. Por quê, professor? Porque ele dispõe, o testamento é dele, ele faz o que ele bem quiser, ele designou quem ele bem entendeu, e se ele assim o desejar, ele rasga. Não tem problema quanto a isso. Então, a indisponibilidade do documento, ele não poder dispor do documento, é um elemento adicional do tipo. Aí a gente tem aqui a pena, que vai ser uma pena diferente conforme a natureza do objeto, né? 2 a 6 anos de multa se o documento é público e 1 a 5 anos de multa, 1 a 5 anos de reclusão e multa se o documento é particular. Então, na supressão do documento, eu preciso determinar a natureza dele para verificar qual é a pena. Então, a gente diz assim, supressão de documento público, supressão de documento particular para identificar a natureza dele e para a gente saber a que pena nós estamos nos referindo de acordo com o que está disposto aqui no crime do artigo no preceito secundário aqui do artigo 305. Brevíssimo resumo. Na supressão de documento, eu tenho por objeto um documento verdadeiro, ao contrário dos delitos anteriores, e eu preciso alcançar um resultado, alteração da verdade. Em uma palavra, o crime de supressão de documento não é um mero crime de dano. Ele só se perfaz com alteração da verdade porque ele é um crime contra a fé pública. Mais na frente, vocês vão entender isso muito bem quando a gente estiver fazendo uma diferença, por exemplo, entre o crime de supressão de documento e o crime de extravio de documento pelo funcionário público, que é o crime do artigo 314, vamos ver já numa sequência próxima, né? Aí isso vai ficar bem claro. Mas por hora, compreendam isso. A supressão pressupõe que o documento seja verdadeiro e pressupõe que a sua destruição, supressão ou alteração ou ocultação acarretem alteração da verdade. Com isso, pessoal, a gente encerra o capítulo da falsidade documental e ingressa agora no capítulo 4, que é chamado de outras falsidades, né? E a gente vai aí para o crime do artigo 307, que é a falsa identidade. E aí eu preciso chamar a atenção de vocês para um fato, né? Para uma circunstância aqui.
vamos lembrar isso bem claramente, né? A falsa identidade não é um crime de falso documental. Lembrando que a gente agora está em outro capítulo, né? A gente agora está falando de outras falsidades. Então, é, uma coisa que realmente seria interessante que vocês se atentassem era para isso. Falsa identidade não é falsidade documental. Ponto. Por hora. Guardem isso, né? Vamos entender o tipo do artigo 307. A conduta está assim descrita: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Tá. Então vamos entender aqui uma coisa. O legislador diz que a conduta é a de atribuir-se a si ou a terceiro falsa identidade. Primeira coisa que eu queria deixar claro, demarcar, é o que é que se entende por identidade. O que é identidade? Identidade são todos os elementos que individualizam e caracterizam uma pessoa. Então, o que compõe a identidade? Nome, estado civil, a profissão, a idade, nacionalidade, naturalidade, gênero, enfim, tudo isso compõe o que a gente chama de identidade. É tudo que entra na qualificação das pessoas, né? Digamos assim, que individualiza, são os elementos caracterizadores da identidade da pessoa. Então, quando o legislador diz que é crime atribuir-se falsa identidade a si ou a terceiro, vamos pensar, atribuir-se a si identidade falsa, eu estou falseando algum desses elementos, né? Qual é o mais emblemático dele na falsa identidade? É o nome, né? Então eu digo, eu sou o José Carlos, eu sou o Marcos Antônio, eu estou atribuindo a mim mesmo uma identidade que não é a minha. Agora, reparem, esse é o ponto mais importante. Como é que esse crime se pratica? O agente está fazendo o quê? Está se atribuindo. Ele está se atribuindo. Ele não está. Esse é um crime que se pratica essencialmente de forma verbal. Ele pode ser praticado também de forma gestual, né? Quem é Marcos Antônio? Eu levanto eu. Quem é o professor de Direito Civil? Sou eu, quando na verdade não sou, né? Então, eu me atribuo, geralmente de forma verbal. Ponto importantíssimo. Na falsa identidade, não há apresentação de documento, não nessa modalidade do artigo 307. Se eu disser, meu nome é Marcos Antônio, e aqui está o documento que comprova, vai ter a minha foto e o nome Marcos Antônio, esse documento é um documento falso. Esse documento é um documento falso. Então, não estou diante do crime do 307, eu estou diante de um uso de documento falso. Aqui no 307, e acho que vocês já tiveram a perspicácia de notar, né, que a pena do artigo 307 é uma pena branda, 3 meses a 1 ano de detenção ou multa, né? Por que ela é mais branda? Porque a lesão à fé pública, o que vocês acham? É grande ou é pequena? É maior ou menor? É menor, é uma lesão pequena. Por que é pequena? Porque eu não estou corroborando essa minha ação de atribuir, eu não estou corroborando essa ação com o emprego de um documento, com o uso de um documento. Então, esse crime se pratica geralmente em situações de informalidade, em que o agente meramente declara um fato. Ele meramente se atribui a identidade falsa. Ele se diz solteiro, ele se diz. Se diz estrangeiro, ele se diz médico, professor, o que quer que seja, né? O funcionário público, ele falseia um elemento da sua identidade, certo?
E aí repare que o tipo ele é expressamente subsidiário, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. E aí repare, antes da gente abordar isso, repare que o legislador estabeleceu aqui também, né, uma finalidade especial, em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Então, é necessário que a falsidade é sobretudo uma mentira, é uma atribuição falsa, né? Mas isso tem que causar uma potencialidade de prejuízo ou de um benefício indevido, né? É isso, elemento do tipo. Se é uma coisa inócua que praticado com jocande ou que não tem repercussão jurídica alguma, isso não vai se enquadrar no tipo. Ok. O próprio tipo já exclui essas situações, né? Quando ele diz que tem que haver o fim de obter um benefício próprio ou causar o prejuízo ao terceiro. É, Pois bem, mas é muito comum que esse benefício que se vise com a falsa identidade seja um benefício de ordem financeira, né? E aí, se o benefício é de ordem financeira e ele vem a ser obtido, aí a gente vai estar diante de um crime que é essencialmente patrimonial, que é o estelionato, e a falsa identidade vai ficar absorvida, né? Por expressa determinação aqui do legislador, quando ele falou na, na pena que, se o fato não constitui elemento de crime mais grave, o crime mais grave que claramente se vislumbra aí é justamente o estelionato, né? Que se compõe da obtenção de uma vantagem indevida através de uma fraude, sendo a fraude a falsa identidade. Agora, repare, um erro muito comum, né? É, esse nome, falsa identidade, não tem nada a ver com falsificação de cédula de identidade. Nada a ver. Falsificação de uma cédula de identidade constitui um crime de falsidade de documento público. Artigo 297 do Código, se o falso for material, e 299 se o falso for ideológico. E se eu uso essa identidade falsa, aí eu vou ter o crime do artigo 304, que foi objeto do nosso vídeo anterior. Mas acho que quanto à falsa identidade, até aqui o que eu falei, não ficou muita dúvida, penso eu. Mas eu queria avançar para falar do crime subsequente, que é o do artigo 308, que é muito parecido com a falsa identidade, e esse também pode causar algum prejuízo, alguma dúvida em vocês, porque o legislador diz assim, artigo 308, usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize documento desta natureza próprio de terceiro. Pena, detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Pessoal, esse tipo é totalmente diferente da falsa identidade. Por quê? No 308, eu já tenho um documento para corroborar minha asserção, né? Lembrando, na falsa identidade 307 não tem documento, eu só estou meramente me atribuindo ou atribuindo a um terceiro. Eu digo, esse aqui é o Joaquim Antônio, quando não é. Ou eu sou o Lucas Frederico, quando não sou. Isso é a falsa identidade. Eu estou meramente declarando isso, geralmente de forma verbal. Tá. No 308, eu já tenho o uso de um documento. Só que esse documento é um documento verdadeiro. E qual é o problema, pessoal? O problema é que esse documento verdadeiro é de uma terceira pessoa, não é meu. Então, é o que a doutrina chama de uso de documento alheio como próprio. Né? Eu estou usando o documento de uma terceira pessoa, um documento verdadeiro de uma terceira pessoa, como se meu fosse. Né? Mas repare, eu não alterei esse documento. Se eu pego o documento do meu irmão, vamos entender isso claramente. Meu irmão é parecido comigo, eu pego o documento do meu irmão e o apresento como se fosse o meu. Esse é o crime do 308. Não alterei em nada o documento é verdadeiro. O que é que tem de errado? É que ele não é meu e eu faço a apresentação dele como se meu fosse. Esse é o crime do 308. Né? Repare que o legislador aqui ele previu a
a punição tanto para quem apresenta, para quem usa, como para quem cede. Então, se o meu irmão deu a mim para que eu usasse como se meu fosse, ele também incorre no crime do 308. Agora, repare bem: se eu pego a carteira de identidade do meu irmão e eu altero a foto, tiro a foto dele e coloco a minha, eu estarei diante de um outro crime. Porque esse documento deixa de ser verdadeiro, passa a ser um documento alterado, e aí eu estou diante de uma falsidade e de um uso de documento falso. Então, no 308, reparem bem, o documento ele é verdadeiro. Onde é que está a falsidade? Na utilização indevida dele. Professor, como é que eu distingo 307 de 308? No 307, há uma mera atribuição da identidade. Eu não corroboro essa atribuição com um documento falso ou verdadeiro, nenhum documento, eu apenas declaro. E o 308, eu uso um documento, mas esse documento é um documento verdadeiro que apenas é de uma terceira pessoa. Ainda sobre a falsa identidade, é importante a gente falar sobre uma contravenção penal que é parecida com ela, que é a recusa de dados sobre a própria identidade. Nós temos duas contravenções que são parecidas com ela, com essa, né? É a falsa informação de dados à autoridade, uma contravenção, e a recusa de dados à autoridade quando solicitado. É aquela situação em que o agente público solicita informação quanto à sua identidade, você não só não apresenta documento algum, como não fornece dado de identificação. Né? Há a previsão de uma contravenção penal nessas hipóteses. A doutrina tem entendido que essa contravenção hoje ela é inconstitucional, porque ela se choca com o direito à não autoincriminação, que é aquele direito de não produzir prova contra si mesmo. Né? E, finalmente, pessoal, para a gente encerrar esse capítulo, a gente tem a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, que é o crime do artigo 311 do Código Penal. Né? Vamos falar pelo menos da modalidade do CAPT. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Que crime é esse? Adulteração, remarcação, o legislador indica um objeto expresso, número de chassi, e aí depois ele amplia esse objeto. Ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Que outros números são esses? Que outros sinais são esses? O sinal princípio de identificação do veículo automotor é a placa. Né? É o mais comum, o objeto mais comum de falsificação. Então, aqui é punida a conduta do agente que adultera, seja o número do chassi, como expressamente dito aqui no tipo, seja a placa que identifica. E aí, repare, não interessa a finalidade que move o agente. Não interessa. Pode ser para não pagar multa, pode ser para não ser identificado, pode ser para utilizar um carro que foi receptado, pode ser para fruir o produto do roubo. Não interessa a finalidade, desde que se adultere o sinal identificador do veículo. Aqui a gente tem uma dificuldade porque o legislador, ao contrário do que ele costuma fazer nos crimes contra a fé pública, ele não puniu o uso do veículo com sinal identificador adulterado. Então a gente tem uma dificuldade que vai ser a de comprovar que o agente foi o responsável pela adulteração. Né? Eu só vou ter crime se eu comprovo a participação do agente na própria adulteração do sinal identificador do veículo automotor. Né? Eram essas as observações que eu tinha, pessoal, sobre esses três ou quatro tipos que a gente cobriu nesse vídeo. E amanhã eu vou estar à disposição de vocês, na quinta-feira de manhã, para a gente interagir diretamente, tirar dúvidas, as dúvidas que vocês tenham sobre esses tipos todos e também sobre o uso de documentos falsos, que foi objeto do nosso vídeo anterior. Obrigado.